Apesar de ser o líder e o principal mestre de sua seita, nosso protagonista passou vários anos da sua vida se dedicando a seus 9 discípulos, acaba se envolvendo agora em um triste estado, onde lhe restam apenas 3 dias de vitalidade. Com isso, para ficar pior ainda, ele acaba se envolvendo em um incidente com outras seitas que estão querendo o atacar, mas, por uma sorte, o sistema acaba concluindo uma das suas missões, que era justamente ensinar os seus discípulos por vários anos, e assim ele adquire algumas cartas lendárias, e daí pra frente é só história, e vocês vão conferir tudo isso nesse vídeo aqui. Essa é mais uma obra chinesa que eu gostei bastante, e com certeza a gente vai ter muito vídeo dela, porque é uma obra muito grande, tem bastante capítulos, e como eu gostei, eu vou trazer pra vocês. Então, para não perder as continuações, se inscreva e deixe seu like, e agora vamos saborear o recap. Como o Lorde Demônio mais poderoso deste mundo, ele encontra-se gravemente ferido e à beira da morte, com apenas 3 dias de vida. Não somente está atualmente sob cerco de dezenas de milhares de especialistas do caminho correto, mas até mesmo seus 9 discípulos mais confiáveis, que ele cultuou meticulosamente, estão constantemente planejando trair seu mestre e aniquilar sua seita. O discípulo mais velho, Hai, após deixar a seita, fundou a seita Netherworld, proclamando-se a número 1 entre as seitas demoníacas. O segundo discípulo, o Shangron, transformou-se em um temível demônio, cujo nome por si só aterroriza as pessoas, envolvendo-se prontamente em massacres diante de qualquer provocação. A sexta discípula, Etian, é a amada princesa do Palácio Inu, conhecida por inúmeras cultivadoras como a Fada Shura. O sétimo discípulo, Sivia, possui uma rede de inteligência que abrange todo o mundo e, no passado, instigou uma grande guerra ao semear a discórdia, causando inúmeras mortes e ferimentos. O oitavo discípulo, Zhu Honghong, alcançou o título de Rei do Mal poucos anos após deixar a montanha. O nono discípulo, Xiu Honra, foi o último a se juntar à seita e ainda retém alguma consciência. No momento, Lujo abriu lentamente os olhos, e imagens fragmentadas surgiram em sua mente. Em sua vida anterior, ele era um executivo de alto escalão, mas agora transmigrou para o corpo do Lorde Demônio Jitiandao. Através de suas memórias, ele soube que há um mês, os 10 melhores especialistas do caminho justo arquitetaram uma armadilha, sitiando o Lorde Demônio Jitiandao, que lutou contra ele sozinho, resultando em um impasse e ferimentos graves. Hoje em dia, os especialistas do caminho justo estão à sua porta, preparando-se para lançar uma forte ofensiva em sua fortaleza. Infelizmente, Lujo já viveu quase 1000 anos, próximo ao limite da vida útil de um cultivador. À medida que envelhece, seu poder de dissuasão diminui. Além disso, 5 de seus 9 discípulos o traíram consecutivamente, representando um grande desafio à sua autoridade. Pensando nisso, Lujo não pôde deixar de rir e chorar. Seu corpo agora está extremamente fraco, e quando ele estava prestes a se levantar, teve que se sentar. Quando as pessoas do lado de fora do pavilhão viram o mestre acordando, aproximaram-se rapidamente dele. O quarto discípulo, Min Shiren, relatou a situação atual. Não demorou muito para que os especialistas do caminho reto quebrassem a barreira defensiva. O terceiro discípulo, Duan Mushin, franziu a testa e expressou o desejo de sair e pedir ajuda ao irmão mais velho. Considerando o relacionamento entre os discípulos e o mestre, ele não deveria ignorá-lo. O quinto discípulo, Xiao, também sugeriu que eles poderiam procurar a ajuda do sétimo discípulo. Lujo interrompeu-os e falou: a barreira da montanha Jintin é forte o suficiente para aguentar por um tempo. Embora Lujo estivesse extremamente ansioso, esforçou-se para manter a calma e os repreendeu. Ele não poderia revelar o segredo de seu cultivo sendo espalhado agora. Caso contrário, antes que o caminho correto pudesse matá-lo, esses 4 discípulos teriam tirado sua vida primeiro. Dispersem agora, tenho meu próprio plano para lidar com o inimigo. Ao ouvir isso, os 4 discípulos partiram imediatamente. Neste momento, Lujo finalmente deu um suspiro de alívio. Ele não tinha planos de lidar com o inimigo, apenas buscava um pouco de paz e sossego. Com essas 4 pessoas ingratas prontas para atacar a qualquer momento, juntamente com os inúmeros cultivadores justos do lado de fora, ele temia perder seu próprio corpo frágil. De repente, ele ouviu a voz do sistema de detecção do hospedeiro, informando que a missão de transmitir ensinamentos e herança estava concluída após 1000 anos, e o sistema de mérito foi oficialmente ativado. Ao ouvir isso, o coração de Lujo tremeu. Ele compreendeu de repente porque Jitiandao havia trabalhado duro para treinar 9 discípulos. Que pena foi trabalhar duro a vida toda, sendo fechado para outros usarem em seus casamentos, desencadeando a missão principal, retirada do inimigo. O sistema detectou que o anfitrião era muito fraco e recompensou-o com um presente do pacote de novato. Lujo obteve uma carta de reversão que pode restaurar uma parte de sua vitalidade, além de 3 cartas de estado de pico, cada uma concedendo 30 minutos de estado de pico.
Ele também obteve 5 cartas de bloqueio fatais, com efeito passivo para bloquear 5 golpes fatais. Sem pensar muito, Lujo pegou o cartão de reversão, e sua mente piscou em um instante. A vegetação e árvores ao redor transformaram-se em correntes de energia que rapidamente surgiram em seu corpo. Ao mesmo tempo, o terceiro discípulo exclamou, uma energia tão poderosa! O mestre realmente tem habilidades ainda maiores do que ele nos ensinou. O pequeno 9 sempre o adorou. Que tipo de técnica é essa flutuação de energia? Seu Honra parecia perplexo com as palavras. Como eu conheceria seu antigo eu, é insondável. Enquanto isso, a voz de um cultivador justo do lado de fora da barreira pôde ser ouvida. Saia em frente sua morte. Aqueles dentro dela foram mostrados a Jifan, um discípulo sênior da seita da espada celestial, que recentemente alcançou o reino da corte divina. Mesmo se ele lutasse 1 contra 1, não seria digno de ser o oponente da minha irmãzinha marcial. Infelizmente, eles têm força em números. Embora essas pessoas não devam ser temidas, os 10 grandes especialistas são os problemáticos. Mas para falar rebelde, palavras. Se nós 4 quisermos escapar, quem pode nos impedir? Ao ouvir isso, Seu Honra ficou um pouco zangado. Irmãos e irmãs marciais senhores, vocês nunca pensaram em lutar ao lado de nosso mestre? Ele respondeu com indiferença, irmã do pequeno Marshall, você se juntou tarde e há muitas coisas que você não entende. Enquanto isso, Lujo estava estudando o sistema o tempo todo. Após usar o cartão de reversão, sentiu um vigor renovado percorrendo seu corpo, e sua vida útil restante foi restaurada para 313 dias. Mas para ele, ainda estava longe de ser suficiente, ele precisava reverter para um estado jovem. A aparência decrépita era realmente desconfortável. Após ponderar por um momento, ele saiu lentamente do pavilhão, e um som estrondoso ressoou enquanto a montanha Jintin tremeu junto com ele. Os 4 discípulos apareceram diante dele num instante. Vendo Lujo de pé, não puderam evitar se surpreender. Duan Mushin, que estava ao lado deles, falou, mestre, seus discípulos solicitam uma batalha. Sem dúvida, vamos aniquilá-los sem deixar vestígios. Os olhos de Lujo se estreitaram ao ouvir isso. O coração de Duan Mushin estremeceu no local, e ele involuntariamente abaixou a cabeça. Eu já tenho um plano de recuar do inimigo. Sigam-me para fora e enfrentem-nos juntos. Depois de afirmar que Lujo caminhava em direção ao perímetro da formação, neste momento, a montanha Jintin reuniu milhares de indivíduos justos que se organizavam para atacar a formação defensiva. Os líderes da montanha Jintin, malfeitores, ouviram que você já estava cercado. Saia e encontre sua morte rapidamente. A voz da provocação continuou ecoando neste mundo. O espetáculo de Lujo interrompeu seus passos perto da barreira, enquanto observava os cultivadores do lado de fora, mantendo-se calmo e composto. Os 4 discípulos Minshiren sentiram uma agitação em seus corações ao presenciarem a cena. Por que ele não continua em frente? Lu Shongfeng, a cabeça da espada celestial, colocada do lado de fora, riu sinceramente. Não te vejo há 1 mês, mas parece que o ancestral do velho diabo se tornou mais jovem, disse ele. Lujo manteve vigorosamente sua compostura e repreendeu Lu Shongfeng. Você tem algum temor? Pare de fingir e se renda obedientemente. O sexo justo do mundo vai deixar você com um cadáver completo no chão, falou Zhou Jifeng alto. Vocês 4 devem ser os discípulos desse velho, certo? Vou te dar uma chance de se arrepender e juntar-se ao caminho justo. Ajude-nos. O caminho justo, mate-o. Ao ouvir isso, Minshiren olhou distintamente para ele e disse, chega de barulho, mestre. Seus discípulos solicitam a batalha. Não posso esperar mais para esfolar e arrancar a pele desse pirralho arrogante. Lujo levantou a mão e respondeu que não precisava de um duelo mano a mano, visto que eles estavam impassíveis. Lu Shongfeng, no céu, continuou suas provocações. Não sabem que os 9 malfeitores de Jinting Mountain cometeram inúmeras atrocidades? Todos merecem ser punidos. Hoje, os justos especialistas do mundo unem forças para uma cruzada contra vocês. É sua própria culpa, bando de malfeitores. Não culpem ninguém além de si mesmos. Ao ouvir isso, Lujo refutou severamente. Se é justo ou mal, tenho meu próprio julgamento. Mesmo que meus discípulos cometam erros, eu pessoalmente os castigo. Não é para você se intrometer e apontar o dedo. Ao ouvir isso, Lu Shongfeng caiu na gargalhada. Velho tolo, você tem muito senso de humor. Você pode controlar seu discípulo sênior usando Rai, que lidera a seita do Netherworld, e anexando o outro sexo. Deixe-me perguntar de novo, não foi você, Shanron, que sequestrou a princesa das regiões ocidentais? Lujo se sentiu impotente, mas teve que fazer uma cara ousada e respondeu que sim.
Continuou, 30.000 cultivadores morreram na Bahia errada. Não foi isso que aconteceu desde que você admitiu que é bom. Seu ensino é falho, a preguiça do mestre. Você tem mais alguma coisa a dizer? Neste ponto, o olhar de Lujo arde como fogo enquanto ele respondeu: aqueles que não são nossos parentes não compartilham o mesmo motivo. Aqueles das regiões ocidentais não são nossos parentes, e o mesmo vale para aqueles da Bahia errada. Para o inferno com sua pena e misericórdia pelas diferentes regiões. Ao ouvir isso, as bochechas de Lu Chongfeng ficaram vermelhas de raiva, e ele não mais argumentou, dizendo: velho diabo, vamos ver quanto tempo você pode continuar fingindo. Tome isso! Ao ouvir isso, Lujo saiu da barreira em grandes passos. Muito bem, deixe-me testemunhar suas habilidades. Os discípulos atrás dele secretamente se alegraram, permitindo que essas pessoas testassem as cartas do mestre Trump. Lu Chongfeng então piscou para o ar, as espadas em seu corpo se multiplicaram e giraram no ar, finalmente se convertendo em uma espada gigante. Embora parecesse calmo na superfície, ele estava realmente extremamente ansioso. Mantinha seus olhos nas cartas de itens no painel e percebeu que a suspeita desses 4 malfeitores estava ficando mais forte. Desencadeando a missão secundária, os corações das pessoas são revelados por suas ações. Deixe os malfeitores mostrarem suas verdadeiras cores. Neste momento, o poder da espada gigante de Lu Chongfeng convergiu e ele gritou bem alto: enfrente sua morte. Apontando para os outros, Duo Mushin e Zhao, você franze a testa profundamente, sabendo que o velho não deve morrer. Se ele morrer, as técnicas e armas desaparecerão com ele. Assim que a espada gigante estava prestes a atingir os dois, que haviam se decidido simultaneamente, atacaram a espada. A rajada de vento criada por seus ataques desviou o fio da espada, atingindo a barreira. Enquanto isso, Lujo imediatamente se virou e correu de volta para a barreira, parecendo extremamente envergonhado. Vendo esta cena, incontáveis cultivadores caíram na gargalhada. Lu Chongfeng, em pé no alto, zombou: então, esta é sua habilidade? Realmente me surpreende. O líder da seita dos gênios também se juntou à zombaria. O patriarca dos vilões realmente precisa de seus discípulos para protegê-lo. Que fenômeno notável. Lujo não prestou atenção às palavras deles. Em vez disso, ele olhou para o cartão de experiência de Pico mais uma vez, combinando as 3 cartas. Me dão 1h30. Em outras palavras, uma vez que eu as use, devo terminar a batalha rapidamente antes de lidar com o inimigo. Devo lidar com questões internas. Se eu não fizer esses malfeitores se comportarem quando o tempo acabar, eu estarei em perigo novamente, pensou ele. Com isso em mente, sua voz involuntariamente tornou-se mais alta. Duo Mushin, como ousa você? Quem lhe deu permissão para interferir nos meus assuntos? O rosto de Duo Mushin mudou ligeiramente ao ouvir isso. Ele se aproximou apressadamente e se ajoelhou no chão, expressando preocupação com a segurança de seu mestre. Neste momento, Ming Shiren riu: mestre, não há necessidade disso. Você agiu tão incansavelmente, deve ser o suficiente. Irmão, por favor, levante-se. Ao ouvir essas palavras, a expressão respeitosa desapareceu do rosto de Duo Mushin e ele lentamente se levantou. Neste ponto, os malfeitores já tinham tomado a melhor da aparência envergonhada anterior de Lujo, que ele mal estava segurando. Mestre, desista. Desde que você nos passe as técnicas e armas intactas, faremos o possível para ajudá-lo a escapar hoje, disseram os malfeitores. O show de Lu permaneceu em silêncio ao ouvir isso. Depois de um momento, ele falou lentamente: Pequeno 9, e quanto a você, mestre? Seu discípulo não se atreveu. Pequeno 9 imediatamente se ajoelhou com um baque. Missão secundária concluída. Recompensa: olho da realidade, efeito permanente. Ao ouvir o prompt, Lujo ficou momentaneamente atordoado. Em seguida, uma mensagem especial apareceu diante dele: Seiyu, honra, lealdade 60% e aumentando. Lealdade de Ming Shiren aumentou 15, a lealdade de Duo Mushin aumentou 23. Deve usar a lealdade 35. Quando a lealdade cair abaixo de 0, eles desertarão da seita e se tornarão inimigos. Se exceder 80, provavelmente não desertarão. Vendo a diminuição contínua na lealdade entre os 3 malfeitores, estava dentro de suas expectativas, mas a tendência crescente de honra da Seiyu o surpreendeu intencionalmente. Lujo disse que é assim que não há necessidade de eu continuar fingindo que estou ferido, mas isso não significa que você pode me desafiar.
Depois de falar, ele esmagou o pico cartão de experiência em sua mão e instantaneamente uma poderosa rajada de energia surgiu. Os 3 indivíduos foram atingidos pelo impacto, imediatamente cuspindo sangue e sendo jogados para trás. Apenas Silvana permaneceu, com os olhos arregalados e incapaz de acreditar em tudo o que sentia. Parecia que o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio. No momento em que os 3 caíram no chão, eles rapidamente rolaram e se ajoelharam, gritando em uníssono: "Nós sabemos nossos erros, Messi." Lujo não olhou para eles, respirou fundo e murmurou para si mesmo: "A sensação de estar em estado de pico é realmente maravilhosa. Senti como se tudo estivesse sob controle. Todos antes de mim se transformaram em formigas insignificantes. Com apenas um movimento suave de meu dedo, eu poderia esmagá-los." Uma rajada de energia explodiu, subindo para o céu. A barreira em ruínas quebrou completamente. Os 10 melhores especialistas justos olharam com raiva, incapazes de acreditar em seus olhos. Não estavam feridos. Como ele poderia liberar uma onda tão poderosa de energia? Os cultivadores que zombaram de Lujo antes não conseguiram impedir que suas pernas tremessem. Transgressão, Lujo olhou friamente para eles. Desobedecendo ao mestre, uma punição severa. Depois de falar, luz dourada emanou de suas pontas dos dedos, e com um estrondo, o grupo colidiu com o pico de uma montanha distante. "Eu lidarei com você depois." Lujo observou que faltavam 29 minutos restantes. Ensinar os 3 malfeitores uma lição era apenas uma questão de momentos. Em breve, ele enfrentaria os milhares de cultivadores nos 10 melhores especialistas justos. "Deixe-me ver quanto progresso você fez neste mês." Quando a voz de Lujo caiu, ele reuniu força e carregou no ar. Tribulações de caçadores do corpo do Dharma do submundo. Com um grito alto, um halo dourado envolveu o corpo do Dharma manifestado. Cada rotação das 8 folhas de lótus douradas abaixo liberou uma rajada de energia. Vendo isso, Luo Shongonfon rapidamente chamou outros especialistas para bloqueá-lo juntos. Depois de um momento, os 10 corpos do Dharma interconectados formaram uma parede no centro do campo de batalha. Em um raio de 100 milhas, a área foi iluminada pelos 11 corpos do Dharma. Outros cultivadores recuaram rapidamente, se protegendo atrás dos corpos do Dharma. No entanto, alguns indivíduos mais fracos sofreram ferimentos graves devido ao atraso na retirada. Observando isso, Joe Azul bufou friamente. "Você gosta de usar espadas? Então eu vou usar uma espada muito imperfeita. Favor dos céus." Uma estonteante espada longa se condensou entre os dedos indicador e médio de Duan. Batendo no chão, ele instintivamente levantou a cabeça, tremendo todo porque ele reconheceu isso como a técnica da unidade celestial, um dos movimentos mais poderosos que ele praticou diligentemente por tantos anos com o objetivo de dominar perfeitamente. Mas infelizmente, Jit agora não estava disposto a ensiná-lo a espada final. Ele nunca esperava encontrar-se nessa situação. Neste momento, os 3 perceberam o quão terrivelmente errados eles estavam. Não apenas seu mestre poderia exibir o corpo do Dharma sem esforço, mas também executar o favor imperfeito dos céus. O que é ainda mais assustador é que o poder do favor divino imperfeito se multiplicaria sob a influência do corpo do Dharma. Luo Shongonfon naturalmente também entendeu isso. Ele rapidamente chamou os outros especialistas para recuar, percebendo que se não o fizessem, todos os 10 sofreriam ferimentos graves. Nunca ele esperava que a força deste velho ladrão seria ainda mais forte do que antes. Neste momento, a figura de Lujo pairava na frente do corpo do Dharma, como se os 2 tivessem se fundido em um. Então, com sua espada na mão, ele instantaneamente desencadeou uma poderosa luz de espada descendo sobre a multidão. Os cultivadores que não conseguiram se esquivar a tempo foram imediatamente divididos ao meio, seguindo um som alto e estrondoso. Montanhas, rios e lagos foram divididos em 2 pela onda da espada. Os 10 melhores especialistas justos já haviam se afastado há muito tempo. Embora o velho demônio pudesse usar o corpo do Dharma para enfrentar 10 oponentes, era improvável para ele executar outras técnicas poderosas. No entanto, agora ele estava dando tudo de si com seu movimento final. O que é crucial é que a expressão do velho demônio ainda parecia relaxada. Percebendo a gravidade da situação, uma sensação de pavor surgiu em seus corações. De fato, parecia sem esforço. Lujo descobriu que o cartão de experiência de pico realmente cumpriu seu nome. Toda vez que ele gastava suas habilidades, a energia dentro de seu corpo instantaneamente atingia seu pico novamente. Imperfeito, mas efetivo. Ele não podia detê-los porque seu alvo era os 10 melhores especialistas justos. "Querem correr? Infelizmente, vocês são muito lentos", declarou Lujo.
Assim que as palavras caíram, ele desapareceu do local como um raio no ar. Apenas restos de sua figura permaneceram. Vários malfeitores ficaram estupefatos. Isso é a técnica divina Blink. Blink permite que alguém apareça em um determinado local em um tempo extremamente rápido, tornando um excelente meio de perseguição ou fuga. A única desvantagem é que consome uma quantidade tremenda de vitalidade. Acabou. Terceiro irmão Júnior. Devemos escapar rapidamente. O mestre continua usando movimentos poderosos em sucessão. Eu nunca esperei que ele fosse capaz de usar um movimento tão final. Claramente, ele tem uma força tão formidável. Por que ele escondeu isso todo esse tempo? Não é que nos enganando, disse Honra da Seiyu. Os outros dois malfeitores concordaram, sentindo desespero em seus corações. Luo Chongfeng cavalgava o vento, manobrando rapidamente pela floresta. Ele ocasionalmente olhava para trás, vendo que ninguém o seguia, finalmente soltou um suspiro de alívio. Porém, naquele momento, ele de repente sentiu um calafrio nas costas, seguido por uma voz familiar. Estou esperando por você há um tempo. Como é que você só está aqui agora? Disse Lujo, observando a aparência envergonhada do outro. Lujo riu e provocou. O que aconteceu ao seu comportamento arrogante agora mesmo? Luo Chongfeng ouviu isso e começou a suar frio, secretamente sentindo-se miserável. Ele se forçou a falar, suprimindo seu medo. Quem é o velho não me perseguindo, mas ele está me perseguindo. Lujo respondeu. Eu só conheço o movimento final, com o qual ele controlou seu corpo Dharma avassalador, como se estivesse cobrindo o céu, e imediatamente o pressionou. No mundo do cultivo, existem poucos cultivadores que podem dominar o Dharma profundo de 100 tribulações, e se eles podem alcançar o lótus dourado de 8 folhas, então são ainda mais raros. Sob a imensa pressão, Luo Chongfeng não tinha poder para resistir, tossindo sangue e sofrendo ferimentos internos. Neste momento, ele estava cheio de imenso medo. Qual é o sentido de jogar com movimentos finais infinitos? Disse Lujo, enquanto o corpo do Dharma carregando um vento forte desabou como uma montanha imponente. Depois que a fumaça se dispersou, Luo Chongfeng se transformou em cinzas, nenhum vestígio restante. Depois de lidar com o poderoso inimigo, Lujo percebeu que ainda faltavam alguns minutos. Não há tempo para perseguir os outros agora. Ainda tenho que lidar com aqueles poucos canalhas. Mesmo se eu alcançá-los, só matarei mais algumas pessoas. Seria desastroso uma vez que o efeito do cartão experiente desaparecesse, completando a tarefa preliminar. A próxima incumbência consistia em disciplinar os transgressores e ampliar a comunidade de discípulos da Seiyu, elevando a honra e a lealdade para além dos 80%, ao aplicar punições a 3 malfeitores. Assim, Lujo Urdlin empregou seu poder sobrenatural e regressou velozmente à montanha Jintin. Ao pousar no pico da experiência, o tempo também chegou ao fim, e ele sentiu a energia em seu corpo se dissipar, experimentando a sensação de perda. Esse tipo de poder era realmente emocionante, e ele se perguntou quanto tempo levaria para alcançar esse reino por meio de seu próprio cultivo. Quem diria que um homem mais velho como ele conseguiria derrotar alguém agora? Ele precisava agir com cautela para não ser facilmente percebido pelos outros. Com esses pensamentos em mente, aproximou-se lentamente dos 3 malfeitores. Neste momento, os 3 indivíduos se ajoelharam no chão, tremendo de medo. Seus níveis de lealdade começaram a se recuperar em vários graus, porém ainda estava longe de ser suficiente. Lujo ignorou os 3 e voltou seu olhar para seu discípulo mais novo, Seiyu Honra. Estou cansado, ajude-me a partir, disse ele, e, ao ouvir isso, o pequeno 9 imediatamente correu alegremente e o apoiou para deixar aquele lugar. Ao ver seu mestre ir embora, Duan Mushin começou a reclamar com o velho 4, dizendo que ele havia causado muitos problemas. O que é culpa minha? Analisei cuidadosamente e confirmei que o mestre estava ferido. Quem sabia que acabaria assim? Eu calculei mal, defendeu-se o velho 4. No pavilhão da montanha, Lujo tomou um gole de chá e falou, em tom repreensivo, você sabe que está errado. Ao ouvir isso, o pequeno 9 imediatamente ajoelhou-se no chão, admitindo seus erros. Eu não deveria ter desobedecido ao mestre. Por favor, acredite que sempre me comportei bem, disse o pequeno 9. Lujo tossiu levemente e prosseguiu. O que estou falando não é sobre isso. No final do ano, você deixou a montanha Jinting e roubou os antigos livros de cultivo de 2 grandes sexos. Sim ou não? Ele questionou dessa forma porque não encontrou nenhum motivo nas memórias de Xiqiandao que justificasse a ação de Seiyu Honra.
O discípulo admitiu suas ações, explicando que havia se tornado um discípulo sinistro, seguindo os conselhos do quarto irmão mais velho, que afirmava que aqueles que não pudessem entrar na lista sinistra não eram dignos de serem discípulos da montanha Jinting. O rosto de Lujo mudou ligeiramente ao ouvir isso, pois também não havia informações sobre isso em suas memórias. Seiyu Honra continuou explicando que a lista sinistra era um ranking estabelecido por cultivadores, preenchido por aqueles que cometeram vários mares. Lujo estava classificado em primeiro lugar, enquanto os irmãos e irmãs mais velhos estavam todos no top 30. Ao escutar essas revelações, Lujo ficou sem palavras e soltou um suspiro, antes de finalmente dizer: "Levante-se, Seiyu Honra. Você é o discípulo que mais estimo. Daqui para frente, você não deve mais cometer mais ações. Compreenda, Seiyu Honra, que recebeu o perdão." Ele ficou imensamente feliz e correu atrás de Lujo, beliscando-lhe o ombro. Em seguida, Lujo convocou os outros 3 malfeitores e notou que os níveis de lealdade acima de suas cabeças melhoraram ligeiramente, porém ainda estavam muito baixos. Enquanto houvesse pequenas mudanças, eles voltariam como a grama em uma parede. O 5º discípulo, Xiaoyu, foi o primeiro a implorar por misericórdia. "Somos todos discípulos confusos. Imploro pelo perdão do mestre", expressou ele. Ao vê-lo assumir a liderança, Duan Mushin e Min Shirin seguiram o exemplo. "Estamos com a seita há 100 anos, mesmo que não tenhamos méritos, trabalhamos duro. Imploramos ao mestre para poupar nossas vidas, considerando nossos 100 anos de diligência", declararam eles. Lujo ficou com as mãos atrás das costas, sem olhar diretamente para eles. Após um longo silêncio, ele finalmente os questionou sobre suas classificações na lista sinistra. Duan Mushin respondeu que ficou em 18º lugar, Min Shirin em 25º e Xiaoyu em 28º. "Que grupo de bons discípulos vocês se tornaram? Mancharam minha reputação", disse Lujo, provocando medo nos 3, que rapidamente admitiram seus erros. Então, Lujo mudou de assunto de repente. "Agora que vocês conhecem o certo e o errado, vocês devem mudar a partir de agora. Não devem continuar a cometer atos malignos", disse ele. Embora alguns deles não compreendessem completamente, responderam obedientemente em uníssono. Lujo acariciou sua barba e soltou um suspiro. "Eu também cometi um erro, ensinando-lhes apenas o cultivo, mas não como serem boas pessoas. É por causa dos meus ensinamentos que vocês se tornaram tão rebeldes e malfeitores. Agora que a barreira da montanha Jinting foi quebrada, vou puni-los fazendo-os consertá-la. Vocês não devem dar um único passo, e essa tarefa será difícil e pode levar de 8 a 10 anos para ser concluída. No entanto, comparado a matá-los, essa punição é muito melhor", esclareceu Lujo. Ambos compreenderam e concordaram ansiosamente com a punição. Quanto ao 5º discípulo, Lujo ordenou que ele deixasse a montanha para expiar seus pecados, derretendo no chão, sem se atrever a discutir. Ela simplesmente não sabia quais pecados expiar, pois Lujo não especificou. Então ele os questionou se sabiam o que é bom e o que é mal. Seiyu Honra foi o primeiro a responder, dizendo que beneficiar os outros é bom, enquanto prejudicar os outros é mal. A velha força afirmou que fazer boas ações e acumular virtudes é bom, enquanto matar e atear fogo são maus. Os outros 4 discípulos acrescentaram que servir o país e o povo é bom, enquanto auxiliar na crueldade é mal. Ao ouvir as respostas, Lujo balançou a cabeça, pois suas respostas foram hipócritas e claramente não o que ele esperava ouvir. Então, ele fingiu profundidade e proferiu algumas palavras. "Podemos não alcançar a perfeição, mas devemos ter a consciência tranquila." Ao ouvirem isso, os 4 pareceram confusos. Há pouco mais de um mês atrás, o mestre proferiu uma sentença austera: todo aquele que o desagradasse seria sumariamente morto, sem hesitação. Diante disso, com nossa consciência tranquila, compreendemos a mensagem, e assim, vamos, com firmeza, aniquilar os canalhas que o insultaram. Você deve concordar que o espírito indignado se apossou de Xiaoyu ao ouvir a resposta, como se estivesse falando com uma parede de tijolos. No entanto, ele reconhecia que mudar a sua mentalidade exigiria tempo. Por isso, solicitou a Xiao para permanecer na montanha, auxiliando na reparação da barreira e advertindo-os de que seus atos passados não seriam usados contra eles. Entretanto, caso cometessem outra ofensa no futuro, não hesitaria em puni-los. Pois, após adentrarem a montanha Jinting, tornaram-se seus discípulos e ele os protegeria. Com essa declaração, os 4 manifestaram rapidamente sua gratidão e lealdade, estreitando os laços com Lujo.
Este último, satisfeito com os resultados de sua habilidosa combinação entre graça e autoridade, os instruiu e permitiu que partissem. Enquanto observava suas figuras se afastarem, suspirou de alívio. Posteriormente, abriu o painel do sistema e constatou uma recompensa de 200 pontos de mérito por ter concluído a tarefa. Os pontos de mérito, como bem sabia, poderiam ser utilizados para sorteios de loteria, com um único sorteio custando 50 pontos. Além disso, poderiam ser trocados por itens, armas e técnicas no mercado, inclusive o poderoso corpo do Dharma, ainda que os preços fossem exorbitantes. Mesmo o corpo do Dharma de nível iniciante mais acessível demandava 300 pontos. Assim, pensou em tentar a sorte na loteria e acabou surpreendentemente obtendo um cartão de reversão, o que o encheu de êxtase. Planejava poupar os pontos remanescentes para a aquisição de um corpo do Dharma, uma vez que sua prioridade atual era aprimorar seu reino de cultivo. Nesse momento, o painel exibiu um lembrete de atualização de tarefa, instruindo-o a disciplinar o 8º discípulo Zhu Honghong e modificar a atual situação. Diante disso, Lúcio mergulhou em profunda reflexão, pois não poderia mais utilizar o cartão de reversão casualmente. Seu atual nível de cultivo representava mais uma desvantagem do que uma vantagem, e necessitava ponderar cuidadosamente seus próximos passos. Além disso, a presença dos 3 malfeitores ao seu lado também se configurava como um problema, sabia que a verdade acabaria por emergir. Atualmente, apenas sua honra se mostrava mais confiável e leal companheira, cujo cultivo estava no reino da corte divina, tornando-a a parceira mais adequada. Essa também poderia ser uma oportunidade para ensiná-la a ser uma pessoa melhor, unindo o útil ao agradável. No entanto, antes de tomar qualquer decisão, ainda dispunha de um cartão de reversão a ser utilizado. Assim, ele regressou ao malévolo pavilhão Skype. Enquanto isso, na sede da gangue Riqueza Tigre, a pessoa enviada para investigar a montanha Jinting trouxe notícias. Contudo, ao ouvir sobre o corpo do Dharma, Zhu Honghong ficou instantaneamente intrigado e perguntou apressadamente como era tal corpo do Dharma. Descrições vieram à tona: 3 metros de altura e meio metro de largura, cercado por uma luz dourada, com um lótus dourado de 8 pétalas abaixo dele. Ao ouvir tais palavras, sua expressão tornou-se feia, suas pernas tremiam incontrolavelmente. Ele murmurou que, sem dúvida, era o mestre a quem eles haviam concluído. Depois de lidar com tudo, retornou ao pavilhão Skype. Este sinistro pavilhão situava-se no topo da montanha e servia como residência para Shi Tiantão e seus discípulos. Utilizando o cartão de reversão, o tempo de vida de Vujo recuperou-se para 613 dias, aparentando estar mais jovem. Todavia, com apenas 150 pontos de mérito restantes, era lamentavelmente pouco. Em vez de optar pelas técnicas de Getantal para cultivar, planejava trocá-los por novas do sistema. Pois compreendia que a inclinação de uma pessoa para o mal estava intrinsecamente ligada às técnicas que praticavam. Enquanto contemplava essa questão, ouviu a voz da armadura Seiyu buscando uma audiência. Após obter permissão, ela entrou. "Mestre, você parece mais jovem", disse com uma voz suave. Lúcio ergueu a mão e tocou gentilmente sua cabeça. Seiyu Honra piscou os olhos e elogiou imediatamente: "Mestre, você é incrível. Você sozinho forçou os 10 maiores especialistas a recuarem. Só você pode fazer uma coisa dessas no mundo de hoje." Ela lembrou uma vez em que ele afirmara que, contanto que se tivesse grande força, poderia matar quem quisesse. Por isso, indagou por que ele não matou o irmão mais velho e a irmã mais velha. Ao ouvir isso, Lúcio olhou para ela, surpreso ao descobrir que essa jovem nutria pensamentos tão perigosos. Então, com seriedade, pediu-lhe para esquecer tudo que ele havia ensinado no passado. Seu Honra reuniu coragem para responder que entendia, mas perguntou se também deveria esquecer a promessa que ele lhe fizera, prometendo-lhe o batedor de rabo de cavalo de Jade assim que chegasse ao reino da corte divina. Embora ele não se lembrasse da promessa específica, sabia que o batedor de cavalo de Jade era um tesouro celestial que aumentava muito o poder dos cultivadores. No entanto, quando ele transmigrou, todos os pertences da casa de Jitian desapareceram, e, mesmo que ele quisesse dar-lhe o presente, não poderia fazê-lo. Portanto, só podia dizer seriamente que ela deveria esquecer isso. Ao ver a expressão desapontada de Seiyu Honra, ele rapidamente mudou de assunto e pintou outra imagem atraente, prometendo que, no futuro, lhe daria outro tesouro celestial. Ao ouvir isso, a honra da Seiyu ficou extremamente feliz e exibiu um olhar esperançoso. Em seguida, seguindo as instruções de Lúcio, ela foi cuidar das adversárias que se espreitavam próximas à montanha Jinti.
Cerca de 10 minutos depois, Lujo ouviu uma série de notificações em seu ouvido, matou um mal e ganhou 10 pontos de mérito. Ele organizou dessa forma porque descobriu acidentalmente que, quando os discípulos completavam tarefas, o mestre também podia obter pontos de mérito deles. Meia hora se passou, e seus pontos de mérito acumularam para 300. Nesse ponto, ele poderia comprar o Avatar Taiji, classificado como o aprendiz. No momento em que a compra foi bem sucedida, ele sentiu subitamente uma onda de energia adentrando seu corpo, e seu reino avançou do reino do corpo saciado para o reino da iluminação mística. Após um breve momento, a energia se acalmou dentro de seu corpo. No entanto, ao olhar para o painel à sua frente, ele franzia a testa porque o próximo nível de habilidade exigia 1000 pontos de mérito, uma quantia enorme. Nesse instante, a honra da Seiyu quase terminou suas tarefas e os pontos de mérito pararam de aumentar. Lujo levantou-se lentamente, preparando-se para alongar seus músculos e ossos. Mas quando estava prestes a sair, uma figura empunhando uma espada como um raio o apunhalou pelas costas. Lujo reagiu rapidamente e olhou para trás, apenas para descobrir que era Shou Xiefen, um discípulo sênior da seita da Espada Celestial. Devido à ativação do bloqueio fatal de habilidade passiva de Lujo, ele saiu ileso. Shou Jifan, que pensava ter obtido sucesso, ficou estupefato ao ver que Lujo havia escapado. Convocando sua coragem, Shou Jifan se aproximou novamente e deu outro golpe de espada, mas também foi inútil. Lujo franzia a testa e olhava atentamente para ele, então falou friamente: "Que __ você está tentando fazer? Esta situação me deixa nervoso, mas eu só posso fingir estar calmo e ficar de olho em você sob a pressão terrível que emana de mim." Ele estava tão assustado que estava prestes a se ajoelhar. Lu Shou entendeu que ele absolutamente não poderia perder em termos de impulso, então, com um bufo frio, disse: "Você subestima minhas habilidades." Shou Jifan hesitou por um momento antes de reunir sua determinação e atacar novamente. Justo quando a espada de Shou Jifan estava a apenas 0,01 centímetros de distância de atingir seu alvo, um grito furioso veio de trás: "Quem não tem olhos se atreve a atacar furtivamente meu mestre?" Com um estrondo, Seiyu Honra imediatamente atingiu Shou Jifan, enviando-o voando para uma parede distante. Discípulos da seita o separaram para ajudá-lo a liberar sua raiva. Seiyu Honra disse, com seus olhos revelando uma intenção de matar. No entanto, Lujo a interrompeu, pois acabará de receber uma notificação ativando uma missão secundária escondida. Virou Shou Jifan para o seu lado e ponderou por um momento antes de falar lentamente: "Se eu matar seu mestre, é razoável que você busque vingança. Mas subestimar suas habilidades é equivalente a buscar a morte." Aos 9 anos, nada parecia ter valor. Aos 13, alcançava-se o reino do corpo saciado. Aos 18, adentrava-se o sentido do reino condensado, e aos 20, mergulhava-se no mar de Brahma. No apogeu dos 20 anos, enfim, alcançava-se o reino da corte divina, tornando-se um gênio extraordinariamente raro no mundo do cultivo. Talvez, pudesse ter esperado alguns anos a mais antes de buscar vingança. Por que precisava comparecer ao tribunal da morte agora? Ouvindo as palavras do chefe do show, um profundo arrependimento o tomou. Ainda era possível arrepender-se? Seiyu, honrosa, demonstrou desdém, perguntando se isso era o que chamavam de gênio. Orgulhoso, ele afirmou ter se tornado discípulo aos 10 anos e atingido o reino da corte divina aos 15. Um olhar severo repreendeu-a, e a interrupção não foi tolerada. Lujo continuou seu discurso, e o chefe do show, surpreso, perguntou o que ele queria dizer. Se revelasse que o assassino de seu pai era Lu Shongonfon, acreditaria? Rugindo, o chefe do show rejeitou a ideia de semear discórdia, considerando as táticas desprezíveis. Lujo explicou que muitos anos atrás, em sua visita à província, ele havia pretendido tomar um menino recém-nascido da família Jian como discípulo. Entretanto, ao retornar no dia seguinte, encontrou toda a família massacrada, sendo acusado injustamente pelos assassinatos. Ninguém sabia que o verdadeiro responsável era Lu Shongonfon. Ouvindo sobre a marca de nascença no ombro, o chefe do show ficou momentaneamente atordoado. Como esse velho demônio sabia? Era evidente que o rapaz, com o sobrenome Jian, era o filho da família Jian. Seiyu, honrosa, esfriou sua expressão instantaneamente, ameaçando matar o chefe caso ele ousasse difamar seu mestre. Jifan fechou imediatamente a boca. Parece que a gentileza não é uma característica que ele possa demonstrar, especialmente quando pessoas como ele perdem a alegria de suas risadas.
Seu mestre, Luo Shanfong, foi o responsável por destruir a família Jian, desonrar sua mãe e levá-lo embora há 30 anos. Naquela época, ele quebrou o Reino da Tribulação, conhecido como Reino da Nascente Divindade, que é dividido em 3 estágios principais: Dão Primal, Caótico Primal e Di. No estágio de Fusão Dao, existe uma maneira de avançar com uma base de cultivo poderosa. Um especialista em Fusão Dao é capaz de devorar a essência de energia e a base de cultivo de outra pessoa, fundindo-as. É por isso que esse estágio é chamado Fusão Dao. Dentro da seita da Espada Celestial, o caminho de cultivo de Giffen é estranhamente semelhante ao de Luoshun. Você ainda acha que não há nada de errado com ele? Se ainda duvida, pergunte ao seu mestre. Quando você retornar, veja como honrá-lo mandando-o embora. Mestre, você está apenas deixando ir assim? Ele o atacou, o que é ultrajante. Um grito de repreensão assustou Xiu Honra, fazendo-a bater o pé. Ela então arrastou o ainda confuso Zhou Jifun em direção à janela. Que escolha tola, meu mestre precisa mentir e enganar. Seria melhor matá-lo diretamente. Ela o jogou do andar superior para o chão, enquanto Zhou, instintivamente, murmurava que não acreditava que o prompt do sistema tivesse falhado em completar a missão de persuadir Jufifun. Vendo isso, Lujo tinha uma expressão desamparada e pensou: que idiota, Xiu Honra. Intrigada, Xiu Honra perguntou-lhe por que ele não matou o oponente. Lujo levantou-se com as mãos atrás das costas e explicou que matar não é a única maneira de resolver problemas. Mas agora o mestre o pediu para descer a montanha e matar muitos cultivadores ortodoxos. Ao ouvir isso, Lujo acariciou sua barba e disse que matar não é a única solução, mas é sempre uma das opções. Antes que ele pudesse terminar de falar, de repente, recebeu outra solicitação do sistema, informando que seu discípulo estava se envolvendo em mais ações, e como resultado, pontos de mérito seriam deduzidos. Lujo exclamou imediatamente e instruiu Xiu Honra a reunir alguns discípulos. Em pouco tempo, todos se reuniram na sala azul. Zhou, Fran e Min Shirin foram encarados por Lujo, que pediu que falassem sobre o que estavam fazendo. Após ouvir as instruções de Lujo, Min Shirin respondeu apressadamente que estavam ouvindo e patrulhando perto da montanha Jinqing. Não fizemos nada. Após ouvir isso, Lujo disse calmamente: vocês deveriam conhecer o temperamento do seu mestre. Eu não gosto de mentiras. O rosto de Min Shirin empalideceu e ele rapidamente admitiu seu erro. Alguns caçadores vieram para a parte sul da montanha, mas a montanha Jinqing está fora dos limites. Eu irei e matarei todos eles. Quando ele se virou para sair, Lujo parou com uma repreensão, pois a barreira da montanha Jinqing ainda não foi consertada. É comum que alguém entre por engano, nesse caso, apenas os afaste. No entanto, se você encontrar alguém com intenções maliciosas, então pode agir. Os discípulos obedeceram respeitosamente ao comando de seu mestre, afirmando que seguiriam suas ordens. Depois de falar, entreolharam-se e deixaram o malvado pavilhão Skype. Embora não estivessem acostumados a um mestre tão gentil, aprenderam com os erros do passado. Talvez o mestre estivesse tentando uma nova abordagem, e eles não ousavam desobedecer seus comandos. Não muito tempo depois, enquanto descansava, Lujo ouviu a voz do sistema informando que havia salvado 5 vidas inocentes, o que lhe concedeu uma recompensa de 150 pontos de mérito. Além disso, recebeu a adoração de 14 indivíduos, o que correspondeu a 14 pontos de mérito, e a adoração devota de uma pessoa, que lhe rendeu 10 pontos de mérito. Ao ouvir isso, Lujo imediatamente abriu os olhos, maravilhado com a possibilidade de jogar dessa forma. Ele se perguntou por que não fora notificado antes e instruiu Honra a informar o mestre e a irmã sênior, garantindo que o inocente fosse bem tratado. Com o amanhecer, a cena mudou para o quartel-general da gangue Tiger Head, onde um dos subordinados relatou apressadamente que haviam recebido uma resposta do Palácio do Sapato a no Hong Hong. Ao tomar um banho, Hong Hong ficou encantado e perguntou o que a carta dizia. O mestre do Palácio Derivado da Lua disse que, uma vez que o velho vilão da montanha Golden Court foi capaz de matar Luo Shanfong, o líder definido da seita da Espada Celestial, com um único movimento, isso significa que sua base de cultivo se recuperou. Portanto, ela não pode ajudá-lo e aconselhou que ele, com a força mais baixa, se escondesse bem. Ao ouvir isso, Zhu Honghong ficou desanimado e caiu no chão, recebendo um alerta educativo que deduziu 50 pontos de mérito. Ele olhou para o painel confuso, pois não havia feito nada de errado e acumulou pouco mais de 200 pontos de mérito nos últimos dias, o que considerou uma quantia insignificante.
Decidiu, então, participar da loteria, que custava 50 pontos de mérito e oferecia a chance de ganhar um Vetzerd, uma montaria extremamente rara e permanente. Ao ouvir sobre o prêmio, os olhos de Lúcio se arregalaram de emoção. Ele não esperava poder adquirir um item tão raro, pois o Vetzerd era a única montaria permanente. Relembrou o orgulho que sentiu ao domar a fera divina Vetzerd com apenas um movimento. Como um vilão de 1000 anos, acumulou muitas coisas, mas agora, substituindo a GTN, estava muito pobre. Aqueles que não conseguiam capturar bestas demoníacas ou bestas selvagens como montarias encontravam outras maneiras de criar carruagens voadoras ou aprender a arte das espadas voadoras para voar no ar. No entanto, nada disso era tão impressionante quanto uma montaria real. Se fosse nos tempos modernos, um Vetzerd seria equivalente ao carro mais luxuoso. Quanto maior o nível da fera que alguém controlasse, mais poderosa ela seria. Naturalmente, com um leve movimento da mente, Lúcio fez Vetzerd desaparecer do local num piscar de olhos. Essa cena também despertou ondas de admiração no coração de vários malfeitores. Meus olhos não me enganaram, parecia ser uma energia extremamente poderosa. Realmente, você não está enganado. Também senti a nova técnica que ele usou. Ele intencionalmente escondeu sua aura maligna. Vamos apenas fingir que não vimos, disse outro malfeitor. Então, Lúcio fez mais 3 tentativas seguidas, e a cada vez, recebeu a resposta, obrigado por seu patrocínio. Isso fez balançar a cabeça impotente. Como esperado, é tudo um truque, mas considerando os benefícios, já vale a pena. Enquanto isso, no sopé da montanha Jintin, 3 homens a cavalo apareceram. Um deles suspirou. Espero que este velho demônio ajude nosso clã a sobreviver a este desastre. Pelo bem de sua honra, então poderemos continuar avançando na floresta da montanha. Neste momento, uma voz repentinamente soou no ar. Quem ousa se intrometer em Jintin Mountain? Ao ouvirem isso, os 3 imediatamente se ajoelharam em um joelho e disseram: a família CI da cidade de Anion oferece saudações aos especialistas do Mall Sky Pavilion. Assim que as palavras foram ditas, Min Shirin já havia chegado. A 100 metros de distância, ela explicou: a família CI da cidade de Anion é a Doom do clã da irmã Júnior. O líder do grupo ficou imediatamente assustado, com suor frio escorrendo de sua testa. Desde que você é parente da irmã Júnior, então sua família está convidada. Não fique nervoso, disse Shiren. Os 3 homens naturalmente sabiam da notória reputação do malvado Skype Pavilion e rapidamente acenaram com as mãos, dizendo: nós não ousamos ver o rosto deste Shiren principal. Instantaneamente, o rosto de Shiren ficou extremamente feio. Vocês não aceitarão meu brinde? Então vocês provarão a penalidade. Apressem-se e tragam-nos montanha acima para guardar o castigo, ordenou. Um momento depois, Lúcio recebeu um relato de seu discípulo que a família CI da cidade de Anion procurava uma audiência. Lúcio tomou um gole de chá e permitiu que eles entrassem. Não muito tempo depois, os 3 homens estavam ajoelhados e tremendo no chão. Ele olhou para eles e disse calmamente: estabeleci uma regra. Uma vez que alguém se junta ao pavilhão do Skype do mal, sua família e amigos não têm permissão para entrar em contato com a honra da CIU. Vocês se lembram disso? Ao ouvir isso, a honra da CIU, o discípulo, respondeu rapidamente: os mandará embora imediatamente. Nesse momento, o gerente da família CI olhou para ela e começou a chorar. Senhorita, eu sou Cian. Finalmente, pude ver você. Seu mestre e senhora estão com problemas, disse ele, e ao ouvir esse nome, a honra da CIU ficou um pouco surpresa. Ela tinha apenas 10 anos quando saiu de casa e 5 anos se passaram, então suas memórias estavam um tanto embaçadas. Duan Xiao não tem descompreendido a gravidade deste assunto, repreendeu com veemência e raiva: como ousais derramar lágrimas neste lugar? Se não fosse pelo fato de que essa pessoa é nossa parente, já a teria silenciado há muito tempo, ponderou Siwan, preocupado com a honra de sua família. A família dela está em dificuldades, e se não lhe estendermos uma mão, seremos inferiores a porcos e cães, acrescentou com eco Mushin e Xiao, inclinando suas cabeças em concordância. Luciano, ao ouvir isso, balançou a cabeça em sinal de aprovação. Há verdade nessa afirmação. Por mais maléfico que seja o pavilhão do Skype, não devemos nos abster de intervir em questões importantes, comentou com a segurança de quem é uma força inigualável. Min Shiren, ao tomar a palavra, exaltou-o com excessivos elogios, o que levou os outros 2 a revirarem os olhos, diante de tamanha bajulação à velha força.
Diante disso, a honra da Seiyu deu um sinal ao gerente, e se hesitou antes de explicar apressadamente a situação. A família Sei estava lidando com seus próprios negócios na cidade de Anian, um mês atrás, quando sua caravana comercial foi alvo de uma gangue de bandidos montados enquanto atravessavam um vale do rio. Após pagar um resgate para evitar maiores problemas, a gangue não parou por aí, atacando-os em outras ocasiões, levando tudo e sequestrando mais de 100 pessoas como reféns. Ao reportarem o incidente às autoridades, foram prontamente rejeitados sob a alegação de que a gangue de bandidos montados possuía o apoio de cultivadores influentes. Todos os olhares se voltaram para Lujo, conforme a tradição ditava que o maligno pavilhão do Skype jamais interviria em questões como essa. No entanto, as circunstâncias haviam mudado, e agora estava em jogo a segurança da família da irmã mais nova. Antes que Lu pudesse manifestar-se, Min Shiren adiantou-se: Mestre, permiti-me reparar minhas ações passadas por meio de boas ações. A família da irmã mais nova encontra-se em grave perigo e, como seu irmão mais velho, não posso simplesmente ignorar tal situação. Embora tenhas me disciplinado, esta é uma circunstância extraordinária, e espero que possais me permitir auxiliá-los. Diante dessa determinação, os outros dois ficaram sem palavras. O velho 4 não tinha vergonha alguma em seu comportamento. Após um breve momento de reflexão, Lujo concordou que esse assunto deveria ser tratado pela honra da Seiyu. E assim, dado que Min Shiren, mesmo sendo jovem, ainda carecia de contenção em suas ações, e estava disposto a assumir a responsabilidade, foi concedido a ele o prazo de 3 dias para lidar com a questão. Min Shiren ficou exultante com a notícia e jurou não desapontar seu mestre. Transformou-se em um véu suave e rapidamente deixou o recinto da Seiyu, acompanhado por Lujo e os demais. Ao descerem a montanha, Lujo comentou sobre o quarto irmão mais velho, reconhecendo que, apesar de sua paixão pelo mundo exterior, ele era sério em suas ações e utilizava sua perspicácia para resolver problemas. Lujo estava confiante de que seu temperamento o ajudaria a resolver a questão em um dia, dispensando quaisquer preocupações. Mais tarde, ao chamar Xiao, o mestre concedeu-lhe 2 dias para investigar a seita da Espada Celestial, especialmente seus discípulos senhores. Xiao respondeu prontamente, mostrando uma expressão determinada. Lujo, satisfeito com seus arranjos, sabia que ainda precisava ganhar a plena confiança do quarto irmão mais velho e, portanto, decidiu mantê-lo sob observação desde o incidente da tentativa de assassinato de Sho Jifan, onde seus 3º e 9º discípulos falharam em protegê-lo, permitindo que inimigos se infiltrassem em Jinqing Mountain. Seiyu Honra, curiosa, perguntou a Duo Mushin quem estava por perto. Este, por sua vez, elogiou o quarto irmão mais velho por suas habilidades e dedicação às tarefas. Ele tranquilizou a irmã mais nova dizendo que, caso o quarto irmão falhasse, o mestre não hesitaria em intervir, mas como seu irmão mais velho, não o deixaria escapar facilmente. A 7ª irmã mais velha destacou a importância de confrontar diretamente os traidores da seita, ressaltando a gravidade de suas ações. Lujo concordou com a aprovação da postura do 7º irmão mais velho, elogiando sua habilidade em lidar com intrigas, embora também apontasse seu cuidado em não se deixar envolver em suas próprias artimanhas. Nesse momento, um pássaro de transmissão, uma rara ave alimentada com a energia espiritual da montanha Jinqing, sobrevoou a cena e entregou uma carta. A honra da Seiyu a recuperou e, sob a orientação de Lujo, leu em voz alta o conteúdo. A carta informava sobre a situação conturbada na seita da Espada Celestial, após a morte de alguns de seus membros, incluindo Lu Chongfeng e o top 10 do sexo sitiado. A seita estava em agitação, com diferentes facções lutando entre si para assumir o controle e se tornar o próximo líder. Sho Jifan, apesar de seu retorno à seita, não obteve sucesso em sua tentativa de ascender ao posto de líder. Enquanto isso, o ex-líder da seita, Lu Shinkong, repentinamente se recolheu para cultivar. Suspeito que ele esteja aproveitando esta oportunidade para romper o estágio de fusão Dao do reino da tribulação da divindade nascente. Durante minhas vigilâncias noturnas, descobri que o chefe Zhou se tornou desleal a uma sessão. Após terminar a carta, Shou Lu respondeu calmamente: a velocidade é um pouco lenta, informe Zhou, e se necessário, ela pode ajudá-lo. Duo Mushin, confuso, questionou: por que devemos ajudar Zhou, nosso arqui-inimigo? Lúcio não respondeu diretamente à pergunta, pois eles precisavam agir com cautela até que a lealdade de Zhou atingisse um nível de 80 ou mais. Diante do silêncio de Shou Lu, Duo Mushin desajeitadamente virou a cabeça, não ousando fazer mais perguntas. Repentinamente, o sistema enviou um prompt informando que Min Shiren havia concluído a tarefa designada.
Ele resgatou 105 membros da família Seiyu, sendo recompensado com 1.050 pontos de mérito. Além disso, recebeu um navio de adoração de 105 pessoas, também recompensado com 1.050 pontos de mérito. Ao eliminar 82 salteadores montados, ele recebeu 820 pontos de mérito. Ao ouvir isso, os olhos brilhantes de Shou Lu expressavam sua surpresa com a quantidade de recompensas que obteve com essa tarefa. O pássaro de transmissão trouxe de volta uma carta de Ming Shiren. Mestre, eu resgatei todos os membros sequestrados da família Seiyu e eliminei os bandidos montados. Também descobri que os cultivadores por trás desses bandidos parecem estar relacionados ao gatilho da antiga gangue 8 Rica. Investigarei este assunto, escreveu ele. A primeira parte da frase era relativa ao relato da tarefa, enquanto a última parte era apenas uma desculpa para ganhar alguns dias a mais. Lujo, naturalmente, entendeu suas intenções, mas estava de bom humor e não se incomodou em discutir com ele. Após realizar uma experiência com os poderes dos 2 avatares que adquiriu, Lujo ficou satisfeito com o resultado, e seu cultivo aumentou rapidamente. Em seguida, ele comprou 2 cartas reversas em vórtices espirituais verdes, que aumentaram sua vida útil em 600 dias. Agora, ele planejava usar os pontos de mérito restantes para participar de uma loteria. No entanto, para sua decepção, recebeu apenas agradecimentos por seu patrocínio 5 vezes consecutivas. Instantaneamente, ele perdeu o interesse em continuar com a loteria. Por enquanto, seria difícil deixar a montanha de Inting garantir sua segurança. Ele só poderia permanecer temporariamente na montanha enquanto os malfeitores estivessem presentes. Protegendo, Lujo contemplou sua situação e chamou a honra da Seiyu para trazer os 4 tesouros do estudo do malvado Sky Pavilion para o local. Ao receber a ordem, Seiyu Honra prontamente preparou tudo com cuidado, moendo tinta ao lado de Shou Lu. Então, ele escreveu os nomes de seus 9 discípulos em papel branco, um por um. Enquanto ele escrevia, Lujo mergulhou em contemplação. Mesmo o discípulo mais jovem era um poderoso cultivador no reino da corte divina. Ele se perguntava qual era o nível de reino do discípulo mais velho, que era mais forte do que GT e Dan. Se estivesse com os assassinos Mind of Yu Shanghai e Yu Heng Hong, como eles poderiam permitir que Ji Tiandao, um velho vilão, continuasse existindo neste mundo? Ele possuía alguns truques e cartas na manga, ensinando esses discípulos, além de Ji Tian, sabendo muito bem que cada um deles era um selvagem como um tigre e tão feroz quanto um lobo, e certamente o trairiam um dia. Infelizmente, a parte mais crítica da memória foi perdida. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, foi repentinamente interrompido por Seiyu, que entregou um papel em sua pequena mão. Seiyu sugeriu que, com sua habilidade, ele poderia abrir o malvado Skype Pavilion e recrutar dezenas de milhares de discípulos. Com tantos discípulos, ninguém se atreveria a desobedecer a ele. Com apenas uma ordem, os muitos discípulos eliminariam qualquer um que se recusasse a se submeter a eles. Lujo se sentiu intrigado e suas pupilas se iluminaram ao ouvir isso. Ele então pegou o papel e ponderou sobre ele. Havia um poema mencionando todos os 9 nomes dos discípulos, mas ainda faltava um caractere final certo. Lujo percebeu que, se GT agora encontrasse discípulos com base neste poema, significaria que o critério para aceitar discípulos não era baseado em talento, mas em seus nomes. No entanto, ele não conseguia entender como Ji Tiandao poderia ter conhecido esse poema que foi transmitido em seu próprio mundo. Ele se questionava se GT também era um viajante do tempo. E se você chegou até aqui e gostou dessa obra, quer ver continuações, quer ver mais vídeos sobre essa obra aqui, quer ver de outra obra que a gente trouxe, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta o que você achou dessa história para nos incentivar a trazer mais conteúdos para vocês. O nome da obra vai estar na descrição. E por hoje eu vou ficando por aqui, agradeço, um abraço e até o próximo vídeo.